Bom dia, meninas! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é terça-feira, pessoal, e a gente tá aqui meditando um pouquinho da palavra de Deus. E hoje, antes da gente meditar, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o assunto que a gente tava falando ontem lá no grupo do WhatsApp. E eu vou passar para vocês aqui. Então, gente, ontem a gente estava debatendo não, né? Tava falando, dando a nossa opinião, cada um com a sua história, cada um com a sua realidade. A gente falava sobre ser avó, ser mãe, porque amanhã, né? Amanhã vai ser celebrado o Dia da Avó, né? E eu tô tendo o privilégio de ser avó e de tá tendo essa experiência, né, esse ano. E aí a gente falava muito sobre isso, sobre exemplos, sobre como a gente deve se comportar, né, depois que a gente é mãe, depois que a gente passa a ser avó, principalmente. Então a gente falava sobre isso. Eu acho interessante passar isso aqui para vocês também. Então eu falava lá, né? Falava lá para as meninas, eu dava um pouco do meu testemunho de vida, né? Eu não fui mãe solteira, tá, gente? Eu não fui mãe solteira, eu fui casada há 12 anos. 12 anos eu fui casada. Então eu tive 2 filhas, né? Então quando eu vinha me separar, as minhas filhas, uma tinha 7 anos e a outra tinha 1 aninho. Só 1 ano. Então, assim, a partir desse momento, né, eu passei a educar elas sozinha, a cuidar delas sozinha de verdade, né? Sozinha eu digo aqui na terra, né? Porque no céu, o céu em peso estava comigo, me dando discernimento para que eu pudesse chegar até onde eu cheguei com elas. Porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil criar, educar a criança, principalmente nos dias de hoje, né? E nos dias de há 26 anos atrás, 25 anos atrás, que é a idade da minha filha, né? Então a gente falava sobre isso, devido ao Dia dos Avós, né? Que tá vindo aí, que é amanhã. Então a gente falava muito sobre isso. A gente tava conversando sobre isso, sobre as meninas perguntando como fazer, né, para ser um bom exemplo, porque hoje é difícil, né? O mundo oferece tanta coisa boa, realmente. O mundo oferece muita coisa boa, existem muitas opções onde o mundo nos oferece para que a gente seja feliz no mundo, para que a gente possa. Mas é assim, é como eu falava para elas, né? Vou falar para vocês aqui. Eu acho que a partir do momento que você é mãe, você tem uma responsabilidade de mãe, de pai, de avó. Eu acho que você não tem que viver a sua vida como você acha que deve viver, né? Como você gosta de viver, né? Tem coisas que a gente gosta, que a gente escolhe no mundo, né? Que não cabe mais quando a gente é mãe, quando a gente é pai, quando é mãe, quando é avó, né? A gente continuar fazendo. Então, eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é isso, ter o discernimento de sair de lugares, de sair, de cortar a amizade com pessoas, né, que vai sempre estar te levando para um outro lado, né? Aquele lado que você é solteiro, que você não tem compromisso com nada, que tudo tá bom, toda balada que você for tá de boa. Então, assim, eu acho que começa por aí. Acho que nós, pais, a gente é exemplo. Tem que ser exemplo para os nossos filhos, né? Eu costumo dizer que quando a gente é jovem, né, a gente não tem filhos porque a gente quer, a gente procura ter filhos, né? Acontece da gente ter filho por descuido, por tudo, mas é uma coisa que nos amadurece muito. A gente vê por aí muitas mães malucas, doidas, que continua a vida como se não houvesse amanhã com as crianças. E só quem sofre a gente sabe que é as crianças, né? Elas sofrem, gente, com nossas atitudes,
com pessoas erradas que a gente bota dentro de casa. Principalmente isso, pessoas erradas. Nós somos exemplos. E quando você passa a ser avó, o sentimento que eu tive, né, particularmente, é que a sua responsabilidade ela é dobrada. É como se você fosse mãe 2 vezes. É esse o sentimento. Aí lá no grupo a menina perguntava assim, mas como assim? Se a mãe é tua filha, como que tu se sente em ter 2 responsabilidades? Porque você tem que ser exemplo 2 vezes, né? Os teus netos, eles vão para fazer parte da tua vida, né? Eles vão estar presente na tua vida. Tem voz mesmo, a voz que praticamente cria os netos, né? Cria os netos, mas você tem que ter exemplo. O teu neto tem que chegar na tua casa e ver coisas saudáveis, coisas normais. Se a gente é uma pessoa que gosta de músicas do mundo, principalmente essas músicas muito modernas de hoje. Se a gente é uma avó moderna demais, né, que gosta de dançar lá agachadinho até o chão, né, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar, de avó, né, pelo menos ali na frente da criança, né, porque a criança, tudo que ela absorve, ela leva para a vida. Ah, mas quando eles crescerem, eles vão fazer de todo jeito. Aí é outro assunto, aí é outra coisa, né? A gente não sabe como daqui que eles cresçam, como vai estar o mundo, né? Como que vai estar o mundo? Se eles vão chegar até lá, a gente não sabe do futuro, a gente sabe do presente. Aquilo que a gente ensina, né? Aquilo que a gente ensina hoje, com certeza vai refletir amanhã, né? Você vê pelos seus filhos, né? Eu criei sozinha as 2 e posso dizer que não foi fácil, porque eu tive que largar a mão de muitas vontades, tinha coisas que eu queria fazer, eu não podia fazer, né? Tinha coisas que eu queria, claro que eu queria casar de novo, eu queria colocar uma pessoa, né, morar com uma pessoa dentro de casa. Eu não pude fazer isso, porque eu tive o discernimento de seguir, criar elas primeiro, né, para poder colocar alguém. Eu não ficaria, não ia me sentir bem em sair para trabalhar e deixar uma pessoa estranha com elas dentro de casa. Então, eu preferi abrir mão, né? Abrir mão de, acredito que 15 anos da minha vida e fui criar elas, né? Apesar de estar aqui enxutíssima, né? Preparada para viver minha vida, mas não foi fácil, né? Posso dizer a vocês que não foi fácil. Então, gente, não é fácil a gente abrir mão do que a gente é, do que a gente gosta, né? Para viver a vida dos filhos, criar os filhos, deixar criados, educados, né? Para que depois a gente venha a viver a nossa vida, né? Mas é gratificante, porque quando você vê o que você passou, o que você ensinou, você vê que os seus filhos, eles vão levando para a vida. E hoje eu me vejo na minha filha criando a minha neta, né? O cuidado que tem, né? A dedicação, o cuidado, o amor, né? Então, assim, a gente é reflexo de tudo aquilo que nos é ensinado como criança, né? Então, a gente precisa cair na real. Tem muita gente que tem os seus filhos em casa, tem os seus netos em casa, mas não se restringe de nada, não tira nada daquilo que na cabeça deles são certo, mas que as crianças estão ali absorvendo aquilo ali,
E não é certo, não é correto. Criança, ela não tem que ser estuprada, né, pela visão, pelo ouvido, né? Vamos se dizer assim, com certas coisas que o mundo hoje oferece. Criança, ela tem que ser levada a uma igreja, desde pequenininha, ensinar as coisas de Deus a ela e não levar para uma balada. Balada não é lugar de criança, gente. Não é lugar de criança. A gente vê bebezinho em balada. Os pais não estão nem aí. Levam mesmo de boa. Levem para uma igreja. Levem para uma igreja, um lugar que você possa consagrar seu filho. Consagre seu filho a Nossa Senhora, a Jesus Cristo. Entregue seu filho a essas pessoas. Peça discernimento a Deus para que você possa criar, se você é mãe sozinha, mãe solteira, tem tanta gente. Existem milhares. Aqui no grupo existem milhares de mães solteiras. Mãe que não chegaram a viver com o pai em momento nenhum dos filhos, né? Em momento nenhum viveu com... Então, fez o filho, vazou, foi embora. E ali a pessoa ela vai se enterrando mais ainda, né? Por quê? Porque não tem o apoio do marido, não tem o apoio do pai, né? E ali vai criando de todo jeito. Não façam isso, não façam isso. Peçam discernimento a Deus para criar seus filhos, para ensinar seus filhos a criar seus netos, né? Dê exemplo a essas crianças, porque em algum momento da vida eles podem até se desviarem, porque todos nós somos humanos e vamos nos desviar, mas o caminho, com certeza, ele vai dar traçado, né? Se você leva para o caminho do Senhor, se você leva ali para o caminho, né, de Jesus, está sempre mostrando, ó, o caminho é esse, se tu quiser ir por esse aqui, tudo bem, tu vai, mas tu vai quebrar a cara. Eles vão chegar um momento da vida que eles vão seguir, mas vão quebrar a cara lá na frente. Mas eles vão lembrar. Minha mãe dizia isso aqui. Minha mãe me ensinou que o caminho era aquele ali. E essa pessoa, ela vai procurar Jesus Cristo na vida dela. Então, ser vó para mim é uma responsabilidade dobrada, sim. Dobrada, sim, porque eu tenho que me fazer... eu tenho que ter postura de vó, né? Não é aquela avó coroca que tinha antigamente, que botava um cocozinho, que era velhinha, que andava com... Não, mas você tem que ter postura de vó. Você tem que se vestir adequadamente com a sua idade, né? Vamos se dizer assim. Ah, mas eu sou muito jovem. Tem pessoas aí que a gente vê o tamanho da roupa que coloca, né? Claro que todo mundo tem livre-arbítrio para usar o que quiser. Pode sair até nua. Mas a gente vê que fica ridículo. Existe cada tipo de roupa para cada pessoa, né? Eu não me vejo com a mini saia de um palmo que eu usava com 20 anos. Eu não me vejo com um short de um palmo que eu vestia com 18 anos. Você pode ter o corpo que tiver, você pode ter as pernas bonitas que tiver, mas não combina, entendeu? Quando você vai subindo, que olha pra tua cara, tu tá com a cara de quê? De maracujá. Maracujá enferrujado. Gente, né? Então, assim, aquilo ali vai refletindo. Tudo na sua etapa, né? Tudo na sua etapa. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar músicas que a gente escuta, que a gente coloca, o que a gente dança dentro de casa. A gente tem que vigiar essas coisas quando a gente tem criança, né? Ah, mas eu não vou deixar de viver por causa de neto, nem por causa de filho, não. Tá, tu pode até fazer isso. Quando eles não estiverem presentes, se você não tiver o discernimento de querer mudar, de querer observar que as músicas que entram pela tua casa, que entram no teu ouvido hoje, né? É um estupro, vamos se dizer assim. A tua mente, a tua cabeça, o teu corpo, o teu coração, não vale nada, nada. Só está se te desmoralizando.
Quando tu fica dançando aquelas dancinhas horrorosas, né? Lá no TikTok, seja lá onde for. Tu só tá te desvalorizando diante de Deus, principalmente, e diante dos próprios homens que estão ali, te olhando. Por quê? Porque tá te vendo ali como objeto. Tu faz isso na frente de um filho, na frente de uma filha, na frente de um neto. Tu tá levando teu filho para aquilo ali. É a mesma coisa que de tu dizer a eles: você tá crescendo, meu amor, para ser um copo descartável na mão de qualquer um. Tu tá crescendo para tu ser um pratinho descartável onde as pessoas vão comer, vão lambuzar, vão lamber e vão jogar fora. Entendeu? Porque o valor que essas músicas traz para as mulheres de hoje são essas. Então, a partir do momento que eu trago isso para dentro da minha casa, para dentro da minha família, é isso que eu estou querendo para minha filha pequena, para o meu filho pequeno, para o meu neto que está na minha casa. Né? Hoje você sai para malhar numa academia, você só tem música que não presta. Né? De primeiro, a gente ia... As músicas eram aquelas músicas internacionais, balada internacional. Era massa. Hoje não. Hoje você querendo ou não querendo, você sendo velha ou você sendo nova, você tem que dançar aquilo que a banda toca ali no momento. Tudo bem, você precisa fazer a academia, você vai dançar ali. Mas que fique ali. Que fique ali. Né? Não interessa o futuro, o que vai oferecer para o teu filho ou para o teu neto. O que interessa é o que você está passando para eles. Né? Como mãe, como avó, é assim que eu vejo. A minha experiência foi essa. Claro que, em primeiro lugar de tudo isso, eu encontrei Jesus na minha vida. Assim que eu me separei, eu já fui logo encontrando. Porque iria ser diferente, pode ter certeza que iria ser diferente. Porque o meu pensamento era viver tudo que eu não vivi durante 12 anos que eu estava presa. Mas aí, graças a Deus, eu o encontrei e pude encontrar uma outra visão da vida, a verdadeira, uma versão verdadeira de uma vida cega que a gente vive no mundo. Então, eu encontrei isso. Então, a partir do momento que eu encontrei, eu fui colocando em prática. Veja que eu já tinha uma filha com 7 anos. Então, essa menina, ela vivenciou muita coisa. A gente não se agredia, não éramos de nos agredir fisicamente, mas verbalmente sim. Existia bebedeira, existia esse tipo de coisa. Então, isso ela foi absorvendo até 7 anos. Até 7 anos da vida dela. Então, se eu não entro no regime, se eu não encontro Jesus na minha vida, como seria hoje? Eu não teria a família estruturada que eu tenho, graças a Deus. Eu não teria filhas maravilhosas, Talvez eu não tivesse formado a minha filha hoje não fosse uma fisioterapeuta, Não fosse a mulher dedicada ao esposo como ela é. Talvez não tivesse encontrado também um esposo maravilhoso que ela encontrou, um José na vida dela, Por quê? Porque os meus ensinamentos eram mais ensinamentos para o mundo. Então, talvez ela nem quisesse casar. Talvez ela quisesse só ficar, assim? Então, assim, os nossos exemplos é o que vai estruturar a nossa família. Primeiramente Deus, primeiramente o caminho do Senhor. E segundo, os nossos ensinamentos. O que a gente aparenta para eles, não é assim? É o que eles olham para a gente, Tem a gente como referência. Então, assim, eu acho que a gente tem que vigiar mais. Vigiar mais como a gente se veste, como a gente se comporta, as palavras que a gente diz, o que a gente professa na nossa casa. Se no lugar do louvor, no lugar do agradecer, no lugar do... Só é nome pornográfico, nome diabólicos dentro de casa, a criança vai levar isso para a vida. É horrível uma criança pequena chamando o nome.
uma coisa que eu nunca deixei aqui. Hoje elas são adultas, elas não vivem chamando nome não, mas assim, nomes que eu não deixava nem elas falarem, hoje elas falam. Mas são adultas, cada um tem a sua vida. Mas, tipo, eu tô arretada. Eu não deixava ela falar arretada. Poxa, pô, caiu no chão. Não deixava falar. Nada, nada, nada. Tô arretada. Isso é uma derrota, isso é isso, isso é aquilo. Esse tipo de nomes que amaldiçoa a sua vida, a vida, a família, eu nunca deixei. Então, assim, hoje, algumas coisas assim, do cotidiano, eu vejo que elas falam. E às vezes, se tiver na minha presença, e é tudo grande. É uma com 25, outra com 19. Epa! Muito lindo o que você está falando. Muito lindo. Então, assim, eu vou citar um exemplo. Uma vez, eu quando eu não queria dizer assim, vai se lascar, pode ir se lascar. Eu dizia assim, vai fazer o que macaxeira faz no fogo. Eu dizia, né? O que é que macaxeira faz no fogo? Se lasca, né? Fica toda lascada. A minha menina maior escutou aquilo. Foi a menor. Escutou aquilo. E um dia eu estava na casa da avó e brigando lá com a tia. Vai fazer o que macaxeira faz no fogo? Vai! Por quê? Porque eu tinha falado aquilo ali. Se eu tivesse falado vá se lascar, ela tinha pegado isso e ela tinha dito com a tia, vá se lascar. Mas ela disse isso, né? E aí minha sogra chegou, mas olha só que a menina desse tamanho falou. Foi melhor ela falar, vai fazer o que macaxeira faz no fogo, do que vá se lascar, né? Ou vá se lascar. Foi uma das vezes que eu falei sobre isso, a menina captou aquilo ali e foi lá. No momento de ir, a menina, pá, jogou. Agora tu imagina você tá com o nome pornográfico direto na boca. É muito horrível. Né? Então a gente conversou um pouquinho sobre isso. Acho que a gente tem que meditar um pouquinho sobre a nossa vida depois que a gente é pais, depois que a gente é avós, para a gente passar, né, só coisas boas para os nossos filhos e para os nossos netos, tá certo? Um cheiro para vocês. Agora a gente vai meditar a palavra.